Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a essa história do movimento pentecostal para você, não é? Falando da Rua Azusa e também falamos dos avivamentos que antecederam a Rua Azusa e como aquilo que aconteceu antes preparou o caminho para que nós chegássemos à Rua Azusa. A Rua Azusa inicialmente não tinha intenção de se tornar o movimento da Rua Azusa uma igreja especificamente. Era um movimento, não é? O movimento pentecostal é um movimento. Mas aquilo que ficou conhecido inicialmente como o movimento do Espírito, sem a pretensão de se tornar igreja, não teve como desembocar nisso. Todo movimento tem um tempo de duração. E a tendência é acomodar-se ou extinguir-se. Embora aquele movimento não fosse de homens, mas sim do Espírito Santo, era feito com homens, e os homens precisam de direção, a despeito do que propunha Frank Bartleman, de quem falamos, né? Sobre o movimento, jamais deveria se institucionalizar. Na opinião de Frank Bartleman, deveria continuar procurando ser movimentos. Mas muitos dos irmãos que pertenciam a diversas denominações, pressionados por seus pastores a tomarem uma decisão favorável ou contrária à missão apostólica da fé, ou à missão da Azusa Street, acabaram definindo-se por não abandonarem o movimento e constituíram numa igreja. Assim, em 1914, já havia as Assembleias de Deus que se espalhavam pelo mundo. Vários concílios foram realizados, cada um com seu propósito definido. O primeiro foi de 2 a 12 de abril de 1914, em Hot Springs, Arkansas. Reuniu-se cerca de 300 ministros e delegados procedentes de diversas igrejas pentecostais do país. O interesse desse concílio era apenas o de estreitar laços de comunhão cristã entre as igrejas a fim de promover a extensão do reino de Deus. Em novembro do mesmo ano, realizou-se outro concílio, agora na cidade de Chicago, estado de Illinois, e o propósito era apenas concordar a respeito das Escrituras como regra de fé e prática, e que deveriam reger cada ministro. Em 1916, foi realizado agora outro concílio em St. Louis, Missouri, em que já se aprovou uma declaração relativa às verdades fundamentais do movimento. No ano seguinte, já contavam com 517 ministros e 56 missionários no exterior. A essa altura, grande número de igrejas e ministros começaram a solicitar reconhecimento oficial, passando a fazer parte do movimento das Assembleias de Deus. A obra missionária estava ganhando cada vez mais lugar no coração de todos. Missionários eram enviados para a China, Índia, África e América do Sul, embora não dispusesse de recursos financeiros para enviá-los, apenas os apoiavam e os dispensavam a realizarem a obra pela fé. Após a organização do Concílio Geral das Assembleias de Deus, o Departamento Executivo do Concílio Geral assumiu então agora a responsabilidade de sustentar os missionários. O Departamento de Missões Estrangeiras investiu milhões de dólares ao envio de missionários ao estrangeiro, tanto para garantir a sustentação dos missionários, quanto para adquirir meios de transportes para eles, como compra de bicicletas, motocicletas, automóveis, lanchas, não é? Se trabalhassem em lugares de rios, e aviões. Em 1948,
adquiriu-se um avião C-46 com a capacidade para 40 passageiros. A aeronave realizou 8 viagens até ser substituída por um B-17, o qual realizou mais 20 viagens ao exterior, quando esse sistema, enfim, foi interrompido. O Concílio Geral também tinha 2 jornais pentecostais, o Word and Witness, de publicação mensal, e o Christian Evangel, de publicação semanal. Esses órgãos davam notícias sobre o crescimento do pentecostalismo. Mais tarde, os 2 jornais fundiram-se e em 1918 foi necessária a aquisição de uma grande área para atender a publicação do jornal, criando-se um centro de publicações que produzia literatura para a escola bíblica dominical, livros, folhetos e outras publicações numa área de 17 mil metros quadrados e a instalações para 127 funcionários. Vamos agora mencionar também o início do declínio, do declínio da missão apostólica da fé na Rua Azusa. Quiser exaltar o nome do irmão Seymour, dando ao edifício seu nome, segundo Bartleman. Os participantes da Rua Azusa estavam criando uma espécie de aristocracia espiritual. O racismo era muito forte naquela época entre os norte-americanos. No novo avivamento, ninguém pensava nisso. Tanto os negros e brancos comungavam sem levar em conta suas diferenças raciais. E isso gerava mais críticas da sociedade contra o movimento. O jornal apostólico Faith, que era um jornal de grande circulação, com 50 mil exemplares em 1909, produzido por 2 mulheres brancas, Clara Lamb e Florence Crawford. Elas suspenderam a distribuição do jornal e a senhora Crawford transferiu a sede do jornal para Oregon, para onde se mudou. O jornal também servia como base de apoio econômico para a missão da Rua Azusa. Sem agora o jornal, as dificuldades financeiras começaram a vir. No final de 1906, Seymour filiou-se à missão da fé apostólica do Pacífico e começou a empreender muitas viagens para espalhar a mensagem pentecostal. A Igreja de Deus em Cristo honrou a ele com o título de apóstolo. Em 13 de maio de 1908, Seymour se casou com Jenny Evans Moore. Quando ele viajava, sua mulher dirigia as reuniões, mas o casamento de Seymour causou ciúme às irmãs Clara Lamb e Florence Crawford, as dirigentes do jornal apostólico Faith. Elas diziam que a vinda de Jesus estava muito próximo e que o irmão William Seymour não devia casar-se. Aquele momento de grande entusiasmo foi passando, os jornais não davam mais notícias do avivamento e assim os cultos começaram a ter a frequência deles diminuída na Rua Azusa. Então surgiram algumas discórdias e divisões. Assim como nem mesmo a igreja primitiva se isentou da heresia dos judaizantes e dos gnósticos no primeiro século, cujo desdobramento resultaram em outras, como o docetismo, o antinomianismo e as discussões sobre a natureza da pessoa de Jesus, resultando até as controvérsias trinitárias do terceiro século, que se estenderam por séculos. O movimento do Espírito, conhecido inicialmente como o movimento da missão da Rua Azusa, não deixou também de ser infectado pelos vírus das distorções doutrinárias, que geraram mais divisões e até algumas seitas pentecostais. William Seymour
escreveu a Charles Parham pedindo ajuda, assim que começou a discernir que algumas coisas estranhas estavam acontecendo ali, mas eles acabaram discordando. O mesmo aconteceu com Seymour e Franklin Bartman, que era contrário a qualquer organização e institucionalização do movimento. Bartman insurgiu-se contra Seymour quando ele mandou escrever na fachada do prédio da Rua Azusa, Missão Fé Apostólica. Bartman ele se retirou e abriu a obra identificada pelo endereço Rua 8, com Nepro. Seu trabalho seguia com o mesmo poder da Rua Azusa, reunindo também muita gente. Franklin Bartman, evangelista da Igreja Holiness, interessava-se muito por avivamento. Assim que obteve notícias sobre o país de Gales, essa notícia do que aconteceu, o grande avivamento no país de Gales, que ocorreu lá em 1904, interessou-se igualmente pelo que estava ocorrendo em Los Angeles, entrando em contato com William Seymour. O entusiasmo pelos avivamentos levou a produzir a literatura a fim de espalhar as notícias e despertar os crentes para que buscassem o avivamento. Bartman, que acompanhou de perto o avivamento da Azusa, mais do que ninguém, registrou ocorrências daquele lugar no livro A História do Avivamento da Azusa, que escreveu sobre ele, deixando não apenas as descrições, mas também suas impressões sobre o auge e o declínio daquele movimento. Franklin Bartman tinha uma visão conservadora sobre o avivamento. Se Jesus tivesse voltado no interregno daquele acontecimento, seu ideal seria plenamente justificado. Mas não seria possível imaginar que um movimento que não cedesse à organização e à ordem pudesse se sustentar, e por tanto tempo, por vários motivos. Primeiro, que apesar de ser um movimento do Espírito, envolvia homens, e os homens não conseguem ser constantes, ainda que os pioneiros mantivessem a visão inicial, seus sucessores dificilmente conseguiriam dar sustentação aos seus ideais no mesmo compasso que eles. Um grande exemplo disso é a própria igreja primitiva, que não conseguiu manter o seu padrão por muito tempo. Segundo, é que já aparecem falhas humanas desde o início, que precisam ser reparadas. A ideia de que não haveria ascendência de ninguém sobre ninguém alvitava um princípio bíblico de hierarquia e autoridade. Se Franklin Bartman se inspirou no modelo do país de Gales, em que Ivan Roberts não quis se posicionar hierarquicamente, embora fosse líder daquele avivamento que se extinguiu assim que Ivan Roberts adoeceu. A imaturidade do jovem Ivan Roberts permitiu, inclusive, que ele mesmo se deixasse seduzir contra o avivamento por uma mulher de pensamentos contrários ao dele. Terceiro, e mais importante, é que o plano de Deus foi alcançado. A missão da Rua Azusa teve seu tempo de duração naquele lugar, mas o fogo ali aceso se espalhou pelo mundo e permanece aceso até hoje. E é isso que importa. Esse foi a contribuição do avivamento da Rua Azusa. Além dessas primeiras desavenças, começaram também a infiltrar no meio dos pentecostais algumas heresias, e para dissipar as contendas que elas traziam, seria necessário um conselho que fosse formado por apóstolos e profetas, como acontecia na igreja primitiva. Mas eles não tinham nada. Por isso, apesar de muitas críticas, em 1914, conseguiram realizar essa convenção em Hot Springs, Arkansas,
reunindo cerca de 300 líderes de 20 estados dos Estados Unidos. E ali nasceu o nome Igrejas Assembleias de Deus, visto que cada grupo representava uma assembleia. Um problema teológico logo surgiu quando foi gerada a doutrina da unicidade de Deus, que se deveria batizar os crentes apenas em nome de Jesus e não mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome da Trindade. Era a própria negação da Trindade divina, até que o Concílio Geral, em 1918, após muitos debates e discussões, acabou condenando essa doutrina. Dos 585 líderes presentes, cerca de 150 deixaram a Assembleia de Deus e se uniram ao movimento unicista, chamado, os pentecostais, da doutrina só Jesus, a doutrina da obra consumada. Mas, em 1911, a missão da Azusa começou a viver um novo momento com a chegada de William Durham. William Durham nasceu em 1873 e faleceu em 1912. Ele foi de Chicago a Los Angeles para pregar na Rua Azusa. Ele era um crente batista e em 1901 ele fundou a missão da Avenida Norte em Chicago. Nesse mesmo ano, ligou-se ao movimento Holiness, pregava a salvação, a santificação e a cura divina, mas questionava ainda a ideia de que o falar em línguas se continuasse em evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, até que foi visitar a missão Azusa em 1907. Ali, suas dúvidas caíram por terra, ao ser batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, em 2 de março de 1907. De volta à sua igreja em Chicago, Durham propagou a mensagem do novo Pentecoste e as reuniões eram cada dia mais crescentes. Todos os que visitavam levavam a mensagem pentecostal às suas igrejas e assim a mensagem pentecostal foi se espalhando. Durham transferiu-se para Los Angeles em 1911. Depois começou a enfrentar alguns problemas com a liderança de sua igreja em Chicago, devido à sua nova teologia defendida por ele, que era chamada a obra consumada. Essa doutrina da obra consumada consistia em resumir todos os benefícios cristãos à cruz. Quando Jesus disse, está consumado, segundo Durham, ele estava assegurando que tudo se cumpriu ali: a salvação, a santificação, a cura, o batismo com o Espírito Santo. Tudo que o crente precisava fazer era aceitar essa realidade. O movimento Holiness, que era wesleyano, e com tal defendia a doutrina da segunda bênção, que segundo John Wesley consistia na inteira santificação ou ainda na perfeição cristã, conforme nós falamos em outros vídeos. O movimento pentecostal como um todo aceitava o ponto de vista wesleyano, embora aceitasse também o batismo com o Espírito Santo numa perspectiva diferente da que ensinava John Wesley, desde que contava com a evidência da glossolalia, ou falar em línguas, mas nem por isso abandonaram a necessidade de uma experiência santificadora. No início, chamava o batismo com o Espírito Santo de terceira experiência. William Durham passou a dizer que isso não podia ser salvação, porque a salvação significa que o velho homem e a velha natureza, que era pecaminosa e depravada e que operava em nós tudo que era condenável, agora estava crucificada com Cristo. Mas, para justificar isso, dizia que tudo foi consumado na cruz.
segundo William Durham, quando Jesus diz tudo está consumado, ali estava a salvação completa, incluindo a santificação, e o próprio batismo com o Espírito Santo também estava realizada. A doutrina de Durham, por volta de 1915, começou a ganhar aceitação entre os pentecostais, principalmente entre as Assembleias de Deus norte-americana. A presença de Durham nos cultos da Rua Azusa acendeu o ânimo dos crentes. As reuniões voltaram a lotar o velho templo de madeira. Prodígio e maravilhas aconteciam com frequência, mas os crentes, na sua ingenuidade, não entendiam que, juntamente com a mensagem fervorosa de Durham, estava embutido uma heresia. Os críticos do movimento do Espírito da Rua Azusa chamavam seus seguidores os simplórios de Durham. Enquanto Durham dirigia os cultos da Rua Azusa, William Seymour encontrava-se na costa leste dos Estados Unidos. As notícias sobre o avivamento corriam o país. A chama acesa do avivamento da Rua Azusa ganhava novamente a atenção dos crentes, tanto a favor como contra. Mas dessa vez, algo estranho ganhava mais atenção do que o próprio avivamento. Era a teologia da obra consumada. Em 1912, ao tomar conhecimento de que William Durham usava o seu púlpito para disseminar tal heresia, William Seymour voltou imediatamente ao seu posto e começou a combater o ensino de Durham e proibiu sua entrada na missão da Rua Azusa. Durham, então, levantou consigo seus adeptos e implantou uma missão que era concorrente na mesma cidade. Como diz Sinan, o segundo período do pico do avivamento chegou agora ao seu fim. O unicismo pentecostal. O movimento unicista, também conhecido pejorativamente como só Jesus ou apostólico, insistia na bênção única, alegando que a salvação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, eram recebidas no instante que o crente era batizado nas águas por imersão em nome de Jesus. Tudo se realizava em nome de Jesus. Os adeptos do unicismo não aceitaram mais a fórmula trinitária para o batismo, alegando que isso era um erro da Igreja Católica, imposta no credo niceniano em 325 depois de Cristo. Para os unicistas pentecostais, o falar em língua era necessário para a salvação. Esse movimento fez muito adepto nos Estados Unidos, a ponto de o próprio superintendente das Assembleias Gerais das Assembleias de Deus, I.N. Bell, chegar a se rebatizar em nome de Jesus. E não somente ele, mas muitos pentecostais sinceros se deixaram levar por essa heresia e foram rebatizados. Até o ano 1916, boa parte das Assembleias de Deus norte-americanas estavam aderindo ao unicismo. O estado que mais se deixou influenciar foi o estado de Louisiana. Em 1914, um grupo de pastores negros queriam restabelecer a Igreja do Novo Testamento, alegando que o Novo Testamento não tinha nenhuma forma de organização além da igreja local. Esses pastores recusaram aceitar qualquer credo, porque diziam
que qualquer credo era tradição e as estruturas haviam corrompido a igreja e assim sufocado a ação do Espírito Santo. Num concílio geral das Assembleias de Deus, realizada em 1º de outubro de 1915 em São Luís, eles votaram contra todas as preposições ali apresentadas. Entretanto, foi decidido que o rebatismo não seria mais aceito, embora pudesse aceitar ambas as formas de batismo, quer em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, porque argumentavam que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, no livro de Atos. Foi aprovado também uma declaração das verdades fundamentais, refutando assim as crenças unicistas. Um grupo de 150 pastores deixaram a Assembleia de Deus, fundando assim outras denominações pentecostais. Uma das igrejas que nasceu dessa separação do Concílio Geral foi a Igreja Assembleia Pentecostais do Mundo. E em 1924, essa igreja sofreu uma outra divisão, resultando na Igreja Pentecostal Unida, que na sua maioria era composta por pessoas brancas. A razão da separação foi a ordem racial e não agora doutrinária. O movimento da chuva seródia. Em meio à expansão do movimento pentecostal, com a abertura de muitas igrejas e com ênfase no batismo com o Espírito Santo, com línguas, profecias e a manifestação de outros dons espirituais, surgiram agora alguns evangelistas que se concentravam na cura divina, principalmente entre pastores das Assembleias de Deus. Dentre esses movimentos, surgiu também o movimento chamado da chuva seródia, em 1948. Esse movimento dava ênfase ao avivamento, mas era contrário à institucionalização da igreja e pregava escatologia, visto que haviam acabado de sair da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. E naquele ano presenciaram agora a formação do novo Estado de Israel. Tudo levava a crer que com a formação do Estado de Israel, a volta de Jesus era agora iminente. Esse movimento nasceu com Myrtle Tibial, de Detroit, e em 1949 ela dizia: a chuva seródia está aqui. As pessoas concluíram que aquele seria o último avivamento que introduziria a vinda de Jesus. Mas George Whitefield opôs-se ao movimento, chamando de seita. Alegava que seus membros eram separatistas e sectaristas, porque eles condenavam as igrejas que adotavam nomes que os identificavam como pentecostais, presbiterianos, batistas, metodistas, quadrangulares e milhares de outras denominações. O avivamento dos últimos anos, dizia, são apenas gotas do derramamento da chuva seródia que está por vir. Para eles, o que aconteceu na Azusa foi uma chuva temporã, mas a grande avivamento, a chuva seródia, estava por vir. O movimento da chuva seródia trouxe consigo duas heresias. A primeira, da graça e liberdade. De tanto enfatizar os dons do Espírito, começaram a negligenciar as Sagradas Escrituras e a própria mensagem da cruz. Os adeptos desse movimento passaram a rejeitar o legalismo das Assembleias de Deus
e de outras denominações pentecostais. Na sua ênfase, a mensagem da graça e liberdade começaram a confundir a liberdade da carne com a liberdade do espírito, caindo assim no mundanismo e na imoralidade. Realizavam o casamento espiritual. Se um homem casado se desse bem com outra mulher, podia se divorciar e casar com ela, porque essa seria a escolha espiritualmente correta. A segunda heresia referia-se à manifestação dos filhos de Deus, baseado no texto de Romanos 8, 19 a 23. A chuva temporã teria ocorrido nos dias de Pentecostes, mas a chuva seróita aconteceu no derramamento do início do século XX. Esse derramamento teria trazido consigo a restauração dos 9 dons do Espírito e dos 5 ministérios de Efésios 4:11. A adoração e o louvor no Espírito é uma igreja gloriosa. Os filhos de Deus alcançariam a redenção de seus corpos livres de maldição, de pecado, de carnalidade, de doença e morte. No Brasil, esse movimento chegou no ano de 1970, através de Harold Williams e seu cunhado Stevens, ex-missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Brasil, e de Adiel Almeida de Oliveira, ex-pastor da Igreja Quadrangular no Brasil. Adiel, tradutor, encarregou-se de difundir no Brasil a literatura de Bill Britton, que falava algo além do Pentecoste, a Festa dos Tabernáculos. Eles realizaram encontros anuais na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. A controvérsia surgiu quando Adiel publicou literatura de Bill Britton e Stevens. Somente Stevens tinha a palavra viva que introduzira o reino. A palavra viva, transmitida por Stevens, tinha mais valor que a própria Bíblia. O movimento da chuva seródia acabou se diluindo em imoralidade. O próprio Stevens divorciou-se de sua esposa e casou-se com a sua secretária. Em 1963, ele faleceu, vítima de câncer. Bill Britton, embora defensor de algumas heresias próprias do movimento, era menos extremista que Stevens e moralmente mais equilibrado. Ele faleceu em 1985. No próximo vídeo, nós vamos comentar outros grandes troncos do pentecostalismo que surgiram. Vamos falar também da Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos mencionar como o pentecostalismo se alastrou e falar do pentecostalismo na Igreja Pentecostal, pentecostalismo na Igreja Luterana, quando atingiu também a Igreja Presbiteriana, Batistas e outros evangelistas famosos. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esse canal, onde nós estamos trazendo a história do movimento pentecostal. Já trouxemos, antes disso, a história da teologia cristã e já fizemos um comentário de toda a Bíblia. Se você clica naquela foto que aparece no nosso canal, vai aparecer um menu. Em português é a lista das pastas, em inglês é o playlist. Quando você clica, aparecem as pastas organizadas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Malaquias, e outras pastas que nós incluímos, como o período intertestamentário, como os livros deuterocanônicos. Assista esses vídeos e aprenda mais. Assista também o comentário de toda a Bíblia. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém e amém.